Por favor, então, vamos à nossa prece. Senhor Jesus, mestre de todos os mestres, nós lhe agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez, para os estudos e nossa aprendizagem. Que possamos fazer dos ensinamentos recebidos um aprimoramento para a nossa caminhada com fé e esperança. Pedimos pelo nosso grupo, para que possamos estar sempre aqui reunidos neste momento tão rico de troca de experiências. Assim seja. Amém. Obrigado, Verinha. Vamos, então, ao nosso estudo. Estamos na pergunta 794, do item Progresso da Legislação Humana. Vamos lá, Flavinho? 794. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Ok. Na verdade, nós caminhamos para essa relação com as leis naturais, né? Nós ainda estamos aí construindo ou tendo que nos submeter às leis humanas por conta dessa divergência de entendimento, de evolução, de moralidade. Tudo isso faz com que a sociedade necessite de outras leis, leis humanas, para que elas possam organizar aquela sociedade. Mas, enquanto seres espirituais, nós caminhamos para essa comunhão com as leis naturais. As leis naturais é que farão parte de nós e serão imutáveis. As leis humanas são temporárias, à medida que a sociedade amadurece, evolui, principalmente nas questões morais. Porque as leis humanas elas vêm para regular as questões morais. Você não tem lei humana para regular a intelectualidade, né? Você tem leis humanas para conter os nossos impulsos, né, ainda muito selvagens. Né? Então, nós caminhamos para isso. Nós caminhamos cada vez, a cada passo que alcançamos uma condição evolutiva superior, nós nos aproximamos das leis naturais. E aí, a sociedade vai refletir também nas suas próprias leis. Né? Então, é dessa maneira que nós vamos sentir esse progresso batendo a nossa porta. E só lembrando, Mauro, essas leis humanas, essas leis naturais, são as que estão inscritas na nossa consciência. Então, todos nós temos essas leis em nós. Ainda não as desenvolvemos, mas em latência, todos temos instalado em nós, no nosso HD, essas leis naturais para que as desenvolvamos. Diga, Pedrão. Já visto o próprio Moisés, né, que ele tinha suas próprias leis que eram humanas, né? E que teve que mudar até o nosso tempo, porque já não cabe mais, né? Exatamente. Já mudou a época do Cristo, né? É verdade. A própria com Jesus ele já mostrava, ó, isso aqui é aquela máxima, né? Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada. Então, mesmo Moisés criando leis necessárias, entendemos, para segurar aquele povo rude, quando Jesus vem, ele já vem mostrando que aqui existem equívocos, né? E eu mostro para vocês uma outra interpretação, um outro caminho. E aquela lei que ele veio cumprir foi a lei de Deus, né? Então, essas imutáveis, essas a qual todos nós buscamos compreender para podermos vivenciá-las integralmente. Mas é isso mesmo, Pedrão. Todas as leis humanas, né, que estiverem contrárias à lei de Deus ou não estiverem aprimoradas ao ponto de serem
comungarem com as leis naturais, elas serão modificadas naturalmente. Tudo bem? Vamos adiante. 795. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis e eles as fizeram para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Ok. Então, está aí, né? Nós já até tínhamos comentado. Então, à medida em que nós formos nos aprimorando, né, essas leis também vão se aprimorando. Por exemplo, o dia que nós não tivermos mais entre nós assassinos, né, aqueles que buscam, por meio da violência, causar dano a alguém, as nossas prisões estarão mais esvaziadas. As leis que visam frear ou punir essas ações serão modificadas, vão caducar. Por quê? Porque a sociedade já não vive mais esse clima inamistoso, né? Então, as leis vão sendo, né, ajustadas de acordo com as características da sociedade que ela precisa regular, né? Ok, vamos ao comentário, então, Kardec nos traz. A civilização criou necessidades novas para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição por meio de leis humanas. Mas, influenciado pelas suas paixões, muitas vezes o homem tem criado direitos e deveres imaginários que a lei natural condena e que os povos suprimem de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela poderia ter consagrado, na infância das sociedades, o direito do mais forte. Ok, então Kardec fecha aí essa questão brilhantemente, né? Fazendo a devida separação. A lei de Deus, como não podia ser diferente, é perfeita, é eterna, significa que ela sempre existiu e sempre existirá, e ela é o nosso ponto de chegada. As leis humanas vão estar flutuando à medida das condições que a sociedade, cada sociedade, apresentar. Hoje mesmo, no mundo, a gente vê vários países, várias sociedades, várias culturas sendo geridas por leis distintas que estão enquadradas à cultura de cada civilização, né? E nós vamos entendendo isso. Tanto é verdade que quando alguém sai do Brasil, vai morar em outro país, né, vai ter um certo tempo ali para se adequar às leis, aos costumes daquela outra sociedade. Então, aqui mesmo, a gente já percebe essa dificuldade, essas condições que todos nós temos que enfrentar e ajustar e adequar para podermos viver em cenários tão distintos. Assim será também no futuro de todos nós, né? Esse futuro espiritual de todos nós, né? Que caminhamos para a adesão, a vivência, a integralidade, né, da comunhão com as leis naturais, elas serão, então, ou farão parte, ou ordenarão as sociedades do futuro. Diga, Carlos. A Isabel não está aqui, então pode dar spoiler, né? É que no Kardecpedia ele faz uma referência a uma questão mais à frente, e no final da questão ele fala o que você acabou de falar aí. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Aí. Isso mesmo. Diga, Pedrão. Ainda no nosso planeta ainda existe uma lei que é abominável, né? É a questão da pena de morte.
Por exemplo, os Estados Unidos, né, ainda tem essa lei que não justifica, né? Uma coisa que, como diz uma mensagem na Rádio Rio de Janeiro, todo aquele que comete um crime, ele não deve ser, vamos dizer assim, punido com a morte ou qualquer coisa, ele deve ser educado, né? Mas não é isso que acontece, infelizmente, ainda no nosso planeta, no nosso mundo, né? Pois é, Pedro. Então, isso vai demonstrar exatamente em que ponto da evolução ou da maturidade, né, espiritual e moral estamos. Já houve época em que a pena de morte era o caminho natural. Não se prendia, não. Não tinha prisão. Prisão era só até o julgamento. O julgamento tinha dois caminhos. Ou ele era livre, ou ele era penalizado. Ponto. A pena poderia ser flagelação ou morte. Então, isso já foi o normal tempos atrás. Hoje, olha como a gente evoluiu, né? Olha como a lei evoluiu. Hoje, a gente não tem mais açoite, a gente não tem mais enforcamento, a gente não tem mais, né, o, a execução, né? Em alguns países ainda estão mantendo, como você trouxe aí nos Estados Unidos, ainda existe a pena de morte, em outros países ainda existe flagelação, mas a humanidade, de maneira geral, já mudou para melhor, né, no que diz respeito às suas próprias leis e à maneira de entender a recuperação do indivíduo. O nosso sistema carcerário tem como propósito, né, a reintegração do criminoso à sociedade, mas a gente sabe que não é isso que acontece, né? A gente acaba, às vezes, em alguns casos, até agravando mais ainda o cenário daquele indivíduo. Mas todos nós estamos buscando situações melhores. Então, eu creio que daqui para frente a gente vai começar a vivenciar, né, daqui a algum tempo, a gente vai começar a vivenciar essa nova relação, né, da punibilidade do ato e a consequência de ações reparadoras ou reeducadoras, como você mesmo falou. O processo é esse, mas estamos ainda caminhando a passos pequenos, né? Mas estamos caminhando. Tudo bem? Podemos seguir? Diga, Ronald. Mauro, você não acha que já passou da hora das nossas leis, essas leis que você bem citou, serem modificadas? Porque você, como bem disse, o nosso sistema carcerário, ao invés de reeducá-lo, de reintegrá-lo à sociedade, ele ali está fazendo uma pós-graduação no crime. Primeiro, porque lá dentro ele tem que submeter às leis lá de dentro. Ou ele é da facção A ou da facção B. E segundo, quando ele sai, a dificuldade é muito grande de reintegração. Ninguém quer dar emprego a um ex-condenado. Eu acho que já passou da hora, né, das nossas leis serem atualizadas, assim como foram no passado. O que você acha? Mas, Ronald, olha só, o problema não é. Olha só, esse é o grande problema. A gente acha que a lei vai regular a sociedade. Não é isso que acontece. É a sociedade que amadurece e mostra um outro cenário para que a lei possa, então, ser ajustada. Então, não adianta ajustar a lei carcerária se a sociedade ainda é violenta, ok? Então, essa cultura precisa mudar para que a ação consequente possa ter efeito, senão não vai ter efeito, entendeu? Então, qual seria hoje a medida para melhorar o sistema carcerário? Como? Se hoje nós vivemos, para falar do Brasil, nós vivemos exatamente sob o chapéu da criminalidade em vários níveis. Em vários níveis. Então, não dá para a gente atacar isso pontualmente. Ah, não, resolve, vamos atuar lá no sistema carcerário. E o resto? E a sociedade? Né? E o sistema que está instalado hoje que fomenta ou facilita, né, essas práticas nocivas à sociedade. Então, por isso que eu falo, a sociedade muda, as leis mudam. Não adianta só mudar a lei
e a sociedade continuar com os mesmos comportamentos, hábitos e culturas, né? Então, o negócio está na mudança da sociedade. Como diz, nós já estudamos isso, lá na Gênesis ela reafirma isso, que a evolução do planeta está associada à evolução moral do seu indivíduo. A Então, na sociedade medida realmente, que nós mudarmos, a sociedade muda, as leis mudam. acho que a sociedade está refém de tanto medo que ela se sente engessada em tomar iniciativa. Não, mas qual é a iniciativa que você pensa fazer? Ah, vamos pegar em arma e vamos sair executando todo mundo? Não. Então, o momento de hoje é trabalhar em quê? Em outras esferas. Quais esferas? Primeiro, quem são os nossos legisladores? Se você bota uma pessoa, né, que vai legislar, que vai criar as leis, envolvida com pensamento retrógrado ou aderente a propostas que ainda alimentam mais essa atmosfera de violência, você não está resolvendo o problema. Então, está assim, nós somos corresponsáveis pelo cenário que existe hoje. Então, nós temos que abrir as nossas mentes, atenção, a nossa participação na composição da estrutura que governa o país. Se a gente não tem, por exemplo, se eu ainda carrego comigo aquela ideia de não, eu quero me dar bem, os outros que se explodam, nós nunca vamos resolver esse problema. Nós temos que buscar construir uma consciência, né, voltada para a melhoria da coletividade, mesmo que eu, de alguma maneira, tenha que abrir mão de alguns benefícios. Mas quem que faz isso hoje? Esse é o caminho, não tem outro. Os próprios legisladores fazem parte, né, do sistema. Então, por conta É do difícil, né? pensamento que existe hoje. Então, nós precisamos mudar isto e não bater palma para isso, ou apoiar como está sendo, né? Então, é isso. O caminho passa pelas nossas mãos, não tem outro. Vamos adiante? Diga, Só Flavinho. lembrar, né, Mauro, lembrar aí que as leis que foram mudadas até então, e foram mudadas, né, as leis vêm sendo mudadas constantemente, elas vêm, essas transformações, em função da mudança das pessoas, do sentimento das pessoas. Eu, às vezes, falo lá na rádio, às vezes, de vez em quando falo isso, né? Há 300 anos, a gente fazia um piquenique no final de semana, vendo pessoas sendo queimadas viva. Isso era festa. A gente levava as crianças para ver juntos, para ser enforcada, para ser queimada viva, para o duelo. Isso não fazia parte do nosso dia a dia e não tinha prisão. Então, ao longo do tempo, nós fomos nos modificando, e claro que essas leis foram se tornando, essas coisas foram se tornando abomináveis para nós. E aí as leis vão se adequando à nossa evolução. Primeiro nós, em termos de evolução. Primeiro o humano desenvolve, depois ele muda as suas leis. Por enquanto, nós ainda estamos com opções muito ruins de escolha. Mas quem está lá legislando saiu da família. Também foi filho, também foi batizado, também foi evangelizado, também foi educado. Enfim, nós é que precisamos nos modificar. É que, às vezes, nós temos a ideia de que eu vou modificar o mundo ou eu vou modificar o outro. Não vou modificar ninguém. Eu preciso fazer ou mostrar para o outro que ser diferente é bom. Aí me lembra a fala do Francisco de Assis, né? Vá pregar o evangelho e, se for preciso, use palavras. O Antônio lá na rádio. Vamos evangelizar sem o evangelho. Vamos evangelizar com exemplos. Aí sim nós vamos mudando, porque os próprios legisladores que vão chegando lá vão sendo pessoas com pensamentos diferentes. Agora, lembrando, quando nós sabemos que um candidato é a favor, por exemplo, da pena de morte, do aborto, sei lá, de qualquer outra coisa, e votamos nesse companheiro, nesse irmão, estamos sendo, né, corresponsáveis, né, coniventes com as falhas que esse companheiro cometer. Então, a nós compete, dentro da dificuldade de escolher o melhor, escolhamos o menos ruim
mas temos que ter esse cuidado. Diga, Flavinha. Eu concordo com isso aí que o Valdemir falou, ele falou mais ou menos o final que eu ia dizer, é que enquanto a gente tiver esses candidatos com essa animosidade de encher a boca para falar que o bandido bom é o bandido morto, isso realmente a sociedade nunca vai melhorar, porque esse pensamento violento assim, isso nunca vai resolver o problema no Brasil com relação à violência. Eu concordo com o que o Valdemir falou. Ok. Não estou passando a mão em cabeça de bandido, não, tá, gente? Não é isso. O negócio, o buraco é muito mais embaixo dessa história de carceragem no Brasil, muito mais complexo do que a gente pode pensar. Vamos adiante. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que a cortar o mal pela raiz. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. Isso aí, tá vendo? Esse é o caminho, Ronald. Esse é o caminho que vai mudar a sociedade. Então, o que a gente precisa, de fato, se conscientizar é que o processo da formação do indivíduo, a educação, passando pela educação dentro do lar, a instrução na escola, reacendendo valores, né? Fazendo com que isso seja uma vivência, nós vamos mudar a sociedade. Agora, quando você não encontra no lar essa preocupação na formação do indivíduo, e, somado a isso, temos um processo educacional pífio, aí fica completamente impossível de você mudar essa sociedade. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que investir no processo educacional, que passa pela família, principalmente, e, como extensão, o processo de formação intelectual do indivíduo. Essas duas ações somadas vão modificar a sociedade. Isoladamente, vai demorar muito mais, mas não há outro caminho. Esse é o processo que nós temos que investir. Diga, Pedrão. Mauro, você acha que esse processo de regeneração do nosso planeta ele pode melhorar esse sistema que nós vivemos no momento, né? Ou mudar no futuro, vamos dizer assim? Claro que Porque sim. os Claro que espíritos sim. mais endividados, os espíritos mais, vamos dizer assim, mais comprometidos, vamos dizer assim, a espiritualidade já diz que não ficarão aqui. Então, ajuda, né, nesse Sim, mas processo. olha, ajuda. Mas olha só, Pedrão, isso não vai ser como a gente faz para lavar caixa d'água, né? Esgota tudo, limpa e depois bota água nova. Não é assim que funciona. É como se nós tivéssemos um copo, já trouxe essa imagem para vocês. Um copo cheio de lama e um filete de água pura entrando. Vai demorar, mas esse copo vai ficar com a água cristalina. É assim que vai acontecer. Então, os espíritos que estão reencarnando para o mundo de regeneração, onde já trazem, pelo seu progresso espiritual, uma condição moral melhor, né, do que essa população que existe hoje, elas vão passar pelos lares de hoje. Não vai ter, forma uma nova família para receber esse povo. Não. É o povo de hoje. Então, muitos serão nossos netos ou filhos. E qual é a ajuda que nós temos que dar a eles para que eles sejam, de fato, esse povo, essa nova sociedade? Mas o espírito não retrograda. Claro que não. Mas ele já venceu tudo no mundo de regeneração? Já superou tudo? Não. Então, apesar dele já ter convicções sedimentadas, mas existem outras que ele vem, sim, para a continuidade do seu progresso.
e estará à mercê ou sob a influência das nossas questões em relação a eles. Então, nós temos que... Por isso que eu falei, o processo começa da família, se estende para a questão intelectual. Então, na família, o que ele vai receber de exemplo? O que ele vai receber de estímulo? Né? Ainda passa por nós, mas que vai ajudar, com certeza. Esse processo vai vir, esses irmãos vão chegando, é o filete d'água, é o filete de água pura. Mas, lembre-se, a água pura se mistura na lama, até que ela seja toda expurgada e fique só a água cristalina. Então, nós temos que ter atenção, todos nós temos que ter atenção com esses que passam pelas nossas vidas. Quem é professor, atento aos alunos de suas salas de aula, porque ali é o espaço que a gente tem para trazer coisas, elementos que façam com que esse indivíduo tenha uma chance de ser uma pessoa melhor, aquele que vai modificar a sociedade. Né? Então, é isso que nós temos que estar atentos. Diga, Ronald. É como diz aqui, né? Só a educação poderá reformar os homens. Então, não seria o caso de ser obrigatório para aquele que queira entrar na política, na legislação, ser obrigado a ter, no mínimo, um ensino superior? Quem sabe assim também eles não chegassem com mais conhecimento para poder fazer as coisas como deveriam? Mas então, Ronald, aí a gente cai numa premissa de falso positivo. Você, com a sua fala, não está errada, tá? Só não está totalmente certo. A questão intelectual ela não é suficiente para apontar os caminhos morais. E nós estamos falando aqui das questões morais, não é? Então, você vê, hoje mesmo, né, na composição que nós temos representantes que foram eleitos que não têm tanta intelectualidade, mas brigam pelas questões morais, pelo que é certo. Né? A gente vê aí, não precisa citar nome, a gente sabe aí, só quem acompanha sabe. E outros com extremo conhecimento, né, agindo completamente à parte do que é o senso comum, né, do básico de uma questão moral, ética na sociedade. Então, veja que não é só a questão intelectual que vai nos conduzir a uma sociedade melhor. Ele é um elemento, acho sim, que deveria ser pré-requisito, mas também uma conduta ilibada, né? Ver o histórico. Quem é de setor público aqui sabe, né? Quando você passa no concurso, é feito um levantamento, né? Exatamente. Da vida daquele indivíduo. E muitos, às vezes, não são classificados por causa disso. Então isso poderia ser. Então, outros elementos poderiam agregar para uma seleção mais qualitativa dos representantes da sociedade. Aí acho que a gente começa a caminhar. Mas, então, como é que isso vai surgir? Vai surgir com o tempo. Assim como você pensou isso, outras pessoas já pensaram, vai chegar um momento que isso vai ser um senso comum. Não, temos que melhorar a qualidade dos representantes. Como vamos fazer? E aí alguém vai estabelecer essas novas regras. Mas isso, eu digo, é o caminho evolutivo da sociedade. Né? Isso não vai vir assim da vara de condão. Isso vai ser um processo de maturidade da sociedade. E aí vamos... Você vê que agora, inclusive, eles estão criando aí, né? Vai ter se você quiser entrar para o serviço público, agora vai ter tipo um vestibular para o serviço público. Né? Você vai fazer a prova para determinada área e vai ficar de stand-by. O ministério que estiver precisando para aquela ou aquela área, vamos lá ver aqueles que foram aprovados. Aí poderiam incluir aí, além dessa prova de avaliação de conhecimentos, isso que você falou, essa investigação social que a gente sempre usou lá no nosso, né? Nos nossos processos. Quem sabe a gente conseguiria dar uma peneirada nesses legisladores futuros? Vamos ver. Vamos rezar para que essa ideia chegue na cabeça de quem tem. Né? Mauro, me permite entrar nessa briga aí mesmo pulando um pouco da fila.
Só para lembrar aqui, uma coisa que nós já estudamos, questão 685 do Livro dos Espíritos, letra A. Quando ele fala lá da proteção aos velhos, aos inválidos, etc., e Kardec diz lá no comentário dele o seguinte: há um elemento que quase não se faz presente, não se faz pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria: a educação. Não a educação intelectual. E aí, respondendo a pergunta do Ronald, não a educação intelectual, mas a educação moral. Tampouco a educação moral através dos livros, mas é que consiste na arte de formar caráteres. Formar caráter. Aqui incute hábitos, pois a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, a gente está cansado de ver doutor, literalmente, doutor, cometendo crimes, fazendo bobagem do título para ter uma prisão especial, né? Até, pelo menos, que seja julgado. Então, essa é a situação que Kardec nos convoca sempre, não fora ele um professor, sempre falando da educação, mas não da educação intelectual, não da educação dos livros, de novo, mas da educação do exemplo, da moralidade. Quando eu citei, Valdemir, Só para fechar aí a questão do Ronald. não, quando eu citei a obrigatoriedade de um determinado grau de escolaridade, eu pensei nisso, porque eu ainda acredito na educação que ela bem empregada, ela também vai ensinar valores morais, e não só o conhecimento técnico científico. Não foi nesse sentido que eu quis falar. Eu ainda acredito na educação. Eu acredito que quando você vai para um banco de uma faculdade, você vai aprender alguma coisa de valores morais também. Eu ainda acredito. Perfeito. Eu entendi a sua colocação. Eu estou lembrando, colocando aqui uma coisa que nós já estudamos, só relembrando que nós já estudamos. Diga, Carlos. Vamos para o papo da educação. A questão é o Livro dos Espíritos. Então, 2 séculos para trás aí. Quando ele fala aqui das leis são severas, porque a gente não tem educação, né, moral nem intelectual na época, né, para seguir certinho o caminho. Aí se constrói Qual época você está falando? a época da questão, né? Ele está citando aqui, porque a educação vai reformar Mas tinha, na época os lá ônibus. tinha. Não, então, isso que eu estou querendo dizer. Ah, tá. Aí, muitos daqui eram bons professores, bons diretores, boas escolas. Às vezes a escola não era nem essa sumidade de ensino, mas ali se aprendia alguns valores. E quando isso é quebrado, né? Porque a gente vê que a escola, ela algumas décadas para cá, ela vem decaindo nessa parte. Não causa um atraso na nossa busca pela educação, tanto a intelectual quanto a moral? Claro que atrasa. Atrasa. Porque esse empuxo de evolução depende da gente. Quando os responsáveis não se preocupam, não acompanham o que o seu filho está aprendendo ou deixando de aprender na escola, ele está colaborando ou para o progresso dele, consequentemente, da sociedade que ele vai construir, ou o prejuízo dessa mesma sociedade. A gente que trabalha aí, né, no trabalho serviço social, a gente vê. Jovens hoje com 18 anos que não sabem ler. Não sabem ler. Se não sabe ler, não entende o que leu. Se já leu errado, como é que vai entender? 18 anos, terminando o segundo grau, como pode? Qual o senso crítico que esse jovem vai desenvolver? Entende? Então, atrasa? Claro que atrasa. Nós temos um vácuo aí de gerações aí completamente desconectado da realidade. Não vai atrasar? Claro que vai atrasar. Mas vai chegar um momento em que vai haver um despertamento. Por exemplo, um rapaz que está ajudando lá na obra, né? Fazer um ajudante de pedreiro. Ele, nas conversas, assim, não, vou voltar a estudar, porque
não tem outro caminho, eu preciso, perdi muito tempo. Reconheceu. Já está lá com seus 23, 24 anos. Mas que bom que ele já despertou. Vai correr atrás. Né? Espero e rogo que ele consiga, né? Consiga recuperar o tempo. Mas é o que você falou. Se por um propósito ou outro, e aí todos vão responder por isso, né? Você intencionalmente leva ou prejudica o avanço daquela sociedade, você vai responder por isso. Você pode achar hoje que está por cima da carne seca, estou me dando bem. Dentro do olhar da materialidade, até pode ser. Mas essa conta vai chegar. E aí ele. Foi a página de leitura de hoje. Foi a página da abertura de hoje sobre isso. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Então é isso. Volto a dizer, nós estamos aqui numa sala, né? 31 pessoas aqui refletindo sobre isso. Muitos aqui, com certeza, já são avós. Né? Como está a questão com os seus netos? Como estão os seus filhos, né, pais hoje, na condução desses que estão chegando? Vamos ficar só na arquibancada assistindo ou vamos fazer a nossa parte? Depende de cada um, né? E assim a vida segue. Vamos adiante. 797. Como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? Isso ocorre naturalmente, pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. Espera. Está aí, né? Então, Respondendo ela... ao Ronald. Respondendo ao Ronald. Então, veja, né? Que as coisas elas vão, de fato, seguir seu caminho. Normal, normal e natural. Né? Agora, nós não só podemos, nós devemos, porque somos agentes diretos, né? Diretos desse progresso. Se nós descansarmos em berço esplêndido, nós vamos responder depois também. Então, é um caminho normal. A gente não tem que se espantar, né? Ficar aí atrapalhado, né? Com o que está acontecendo. Nós temos que fazer a nossa parte. O que eu posso fazer? Né? O que está ao meu alcance a ajudar nesse processo? Não vou resolver o mundo, mas eu posso ajudar aqueles que estão sob a minha tutela. Então, esse é o nosso trabalho. Né? Deus não deu a responsabilidade de resolver o mundo para todo mundo. Cada um segundo as suas possibilidades. Né? E aí nós vamos em frente, vamos seguindo esse caminho. Né? Vamos lá, então, entrar agora no capítulo... Vamos Não, continuar, Mauro, tem a 798. continuar o capítulo. Só o item que vai mudar. Influência do Espiritismo no progresso. Pois é, Isso. aqui o meu deu uma fugida aqui, eu estou tentando achar, espera aí. 798. Mas é o capítulo, qual capítulo que nós estamos? Capítulo 8º. Ah, tá. Ok. Vamos Da lei do adiante. progresso. Já cheguei. Por favor, Flavinho. Então vamos lá, Flávio. Influência do Espiritismo no progresso. 798. O Espiritismo se tornará crença geral ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Certamente ele se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção.
pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Ok. Então está aí. Tudo a seu tempo. Nem a questão do advento do Consolador tem pressa. Não tem. Mas ele sabe que o, o objetivo será alcançado, né? Então é isso, gente. Nós não temos que nos desesperar. O que nós temos é que saber da nossa responsabilidade e fazer a nossa parte. Hoje vamos colocar um tijolinho, outro vai colocar outro tijolinho, e daqui a pouco a estrada está pavimentada. É assim que vai acontecer. Não vai ter salto, não vai ter reviravoltas mirabolantes, nada disso. Ok? Então está aqui, ó. O Espiritismo se tornará crença geral. Olha só, crença geral, não falou religião, tá? Crença é crer, não tem a ver com religião. Ou sua aceitação ficará confinada a algumas pessoas. Veja que ele usa o termo crença e aceitação. Não falou em religião. E isso sim, ele fala, certamente que se tornará crença geral, e marcará nova era na história da humanidade. Também não fala aqui na questão religiosa. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Conhecimentos humanos. Então, é isso que a gente vai viver. Muitas pessoas hoje ainda estão distanciadas desse conhecimento simplesmente porque questões ideológicas. Tá? Tanto que ele fala disso aqui. Terá, no entanto, ou seja, a doutrina, o espiritismo, terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse do que contra a convicção. O que a gente vê hoje na sociedade? Quantas coisas, quantas separações em função de ideologia. Ideologia. De novo, contra interesses do que contra convicção. Né? Então, nós temos aí hoje a grande batalha aí da questão do gênero. Né? Uma brigalhada aí danada com a questão do gênero. É uma briga por interesse, não é por convicção, porque convicção todo mundo sabe que são dois gêneros, masculino masculino e feminino. Biologicamente, geneticamente. Então, isso é convicção. Agora, existem interesses, ideologias, e estão aí nessa batalha de ideologia. Então, a mesma coisa o Espiritismo vai viver. O Espiritismo, então, como conhecimento, ele é franqueado a qualquer pessoa que o queira conhecer. Mas, por questões ideológicas, nós erguemos muros que nos impedem ou dificultam o acesso a essa informação, esse conhecimento. Então, quando é que nós vamos... quando é que o Espiritismo vai se tornar crença geral e aceitação? Quando esses muros ideológicos caírem, entendermos que é um conhecimento que está à disposição de todo mundo. E quando buscarmos esse conhecimento, ele será crença geral. Por quê? Porque ele está sustentado sobre a verdade. E a verdade não é minha, não é nossa, é a verdade divina, que é imutável. Então, nós podemos escolher acessar esse conhecimento hoje ou daqui a 1 milhão de anos, não importa. Ela vai ser a mesma. O conhecimento vai ser o mesmo, as leis vão ser as mesmas. Né? Agora, a gente que escolhe a velocidade dessa caminhada. Simples assim. Tudo bem? Podemos seguir? Diga, Valdir. Me permita, Mauro, só lembrar uma fala do Emmanuel no livro Há 2000 anos, né? Quando ele encontra com o Cristo, quando ele encontra lá com o carpinteiro, e conversando com Jesus, Jesus disse que o império dele ia cair. E foi embora. E disse para ele, está no seu querer me seguir agora
ou daqui a milênios? E ele escolheu os milênios. Então, ok, daqui a milênios você vai me seguir. Mas você vai me seguir, não tem jeito. Cada um de nós vamos caminhar por esse trilho, por essa trilha. Verdade. Diga, Pedrão. O Chico Xavier travou uma grande luta, acho que todos conhecem, o Padre Quevedo, né? Ele lutava contra essas convicções, né? E o Chico nunca se aborreceu com isso, lutou para que ele mudasse o pensamento dele, né? Eu acho que ele desencarnou e não mudou. Mas agora mudou, Pedro. Desencarnado, ele muda. Não, exatamente, agora mudou. Verdade. Vamos adiante. A civilização criou necessidades novas para o homem e essas necessidades são relativas. Oh, perdão, gente. As Não, tem uma ideias. nota de Kardec aí. Eu estou na outra folha. As ideias só se transformam com o tempo e nunca subitamente. Elas se enfraquecem de geração em geração e, pouco a pouco, acabam por desaparecer com, com os que as professavam, os quais são substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como acontece com as ideias políticas. Vede o paganismo. Certamente, não há mais quem professe hoje as ideias religiosas daquela época. Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, tais ideias deixaram vestígios que somente a renovação integral das raças conseguiu apagar. Dar-se-á o mesmo com o espiritismo, que tem progredido bastante, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Sua marcha, porém, será mais rápida que a do cristianismo, porque é o próprio cristianismo que lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Ok. Brilhante essa conclusão, né? Essa fala final é brilhante. Não é? É. Então, é isso aí, Ronald. É o tempo. É o tempo de maturidade do indivíduo, do homem, que, de forma cumulativa, vai representar a mudança daquela sociedade, daquela cultura, e assim vamos caminhando. Olha, eu estava hoje assistindo a, a CPI lá das ONGs, né? E aí não vamos politizar, só estou referenciando para saber de onde que eu tirei essa fala. E lá tem uma deputada, uma senadora indígena, né? Formada em ciências nucleares, né? Mas saiu lá da tribo indígena, né? Foi buscando capacitação, chegou na condição que ela está hoje representando um nicho da sociedade que é a população indígena. E ela falando que hoje ainda existem tribos que fazem suas necessidades no rio. Por quê? Porque não tem saneamento básico. Mas não é porque não é possível se fazer. É porque essa hipocrisia de manter o indígena somente com a sua cultura. Olha que idiotice. Nos dias de hoje, o homem indo para o espaço, ainda querem manter um grupo de indivíduos brasileiros submetidos como numa vitrine de horrores para mostrar não existe indígena no Brasil ainda, lá como é que eles vivem, forçando-os a viver em situações deprimentes, né? Sobre a falsa ideia, aquela máscara, né? Hipócrita, de que não pode abalar o meio ambiente. Então, o índio não pode ter uma casa de alvenaria, o índio não pode ter saneamento básico, o índio não pode explorar o local onde ele mora para plantar, para produzir, para progredir, não pode, tem que ficar caçando lá o lagarto, né?
e se virando todo dia para poder ter alguma coisa, para não perder a sua identidade. Olha que absurdo, hoje em dia. Então, é lento, o progresso é lento, gente, é lento. Por quê? Porque as nossas questões morais ainda estão muito distantes do mínimo que nós precisaríamos alcançar para darmos celeridade ao progresso da humanidade. Então, é esse o caminho que nós temos que caminhar, né? Paulatinamente. Por isso que ele fala aqui, na resposta. Ó, ele diz aqui. Deixa eu voltar aqui, que eu já avancei um bocadinho. Ele diz aqui, ó, de geração em geração, elas se enfraquecem, ou seja, essas ideias, né, antigas, né, se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Então, é isso. De novo, voltamos àquela nossa conversa inicial. Quem serão os nossos representantes? Aqueles que olham só para o próprio bolso ou aqueles que, de fato, querem trazer propostas para a melhoria de uma sociedade? Mesmo que seja de um segmento, mas que seja um progresso para aquele segmento da sociedade. Se a gente não consegue mudar a sociedade como um todo, de uma tacada só, porque realmente é impossível, mas que segmentos possam ir progredindo. E quem deveríamos atacar primeiro, Mauro? Então, já que você está propondo segmentação, aqueles que hoje nada têm. Esses que hoje nada têm são os primeiros da lista. Para quê? Para que possam ter o quê? Dignidade, né? Para que diminua ou cesse as violências que lá que ocorrem e são desconhecidas, ou pelo menos mascaradas. Por quê? Porque estão numa sociedade, estão numa situação de fragilidade. O indígena não pode. Falamos aqui de violência, né? Então, o indígena não pode ter uma arma para se defender, tem que caçar com arco e flecha. O indígena não pode ter uma criação de porcos. O indígena não pode criar galinha. O indígena, coitado do indígena, não pode nem viver, então. Então, veja como nós estamos ainda como sociedade. E o que é pior, a gente faz isso em detrimento de ajudar, entre aspas, ou atender a propostas estrangeiras. Então, o estrangeiro ele pode vir ao Brasil, ele pode explorar aquela área que o indígena está, mas o indígena não pode. Aí, veja o tamanho das incoerências. O que é isso aí? Cobiça. Isso é cobiça. Né? Você coloca o seu irmão, né, em situação de miserabilidade, de fragilidade, né, em função do outro que você vai, de alguma maneira, se beneficiar. Então, gente, nós, de fato, cada vez que olha, que eu já estudei o Livro dos Espíritos várias vezes, todo, né? E cada vez que eu estudo e trago ele para as situações da vida comum, eu vejo o quanto ele é atual, o quanto ele está nos apontando o caminho que ainda vamos chegar. Né? E aí é o grande farol, é a grande bússola, de fato, pelo menos para a minha vida, ele é. Me ajuda a compreender, me ajuda a ser um pouco mais indulgente ou sereno, sei lá, nas situações que a gente vive, escabrosas, mas que a gente entende que tudo está no seu tempo, que eu tenho que fazer a minha parte, que eu não posso cobrar posso, mas não posso esperar do outro aquilo que ele hoje não pode dar, e assim nós vamos caminhando. Diga, Ronald. Em relação a isso que você falou, né, das ONGs, é até uma historinha que, sabe por que a nossa terra chama-se Brasil?
que na verdade é uma sigla. Bravos rapazes americanos silenciosamente irão levando. Estão levando até hoje. Não vamos politizar o assunto. Tudo bem, pessoal? Vamos parar aqui, então, na pergunta 799. Essa é interessante. Ó. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Vamos descobrir. Está contribuindo. Já está, pois é. Mas isso lá na época de Kardec, né? Pois é. Kardec já perguntando lá atrás como é que pode. Ok, pessoal, vamos fazer então nossa prece. Vamos pedir ao nosso irmão Evandro. Evandro, você pode fazer a nossa prece? Evandro Ornelas. Mauro. Oi. Posso? Oi, Mauro, boa noite. Boa Será noite. que pode incluir o nome da Rita na prece? A Rita ontem foi diagnosticada com pneumonia, aí o Márcio hoje está cuidando dela. Se puder pedir por ela aí, agradecemos. Com certeza. Evandro, depois da prece, fica aqui na sala que eu quero falar contigo, tá? Ok, tá bom. Vamos então à nossa prece. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos, estudando, aprendendo um pouco mais, compartilhando nossos conhecimentos, nos questionando, e com isso crescendo um pouco mais para que possamos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, esse conhecimento, esse conhecimento que vai nos libertar, que vai nos transformar, e vai ajudar aqueles que estão à nossa volta. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que nos dás, por todo o amparo que nos dás, por todo o amor que segue conosco. Obrigado por esse grupo, Senhor, que permanece unido, nesse mesmo objetivo, possamos continuar sempre juntos. Obrigado por tudo, Senhor, e auxiliar na nossa caminhada cada dia mais. Obrigado por mais essa noite. Amém. Graças a Deus. E ao longo da semana, né, pessoal, vamos manter o nosso pensamento aí voltado ao nosso irmão Márcio, né, com a sua esposa, para que ela possa se recuperar, se fortalecer, né, desse momento de adoecimento. Tá bom? Então, gente,